Olá, queridos, estamos mais uma vez com você. É muito bom estar aqui com você, falando da Palavra de Deus. Este é o canal Intimidade com Deus. Eu convido você a se inscrever nele. Se inscreve neste canal e vai passando as mensagens que nós estamos trazendo a você. Vai mostrando aos seus amigos, às pessoas que você gosta, né? Eu sou o pastor Jeconias Lisboa, da Igreja Batista em Lago da Paz, em Recife. Hoje nós vamos falar sobre cuidados sempre. Deus nos cuida sempre. É isso aí. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versos de 7 a 10. Deixe eu ler a Escritura para você, para que você tenha ideia daquilo que eu quero falar contigo hoje. Diz o seguinte: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados. Eita, coisa boa. Abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Esta é a palavra de Deus para a tua vida hoje. É a palavra de Deus, a meditação dele para nós neste dia. O texto nos sugere que o tesouro é a palavra. Nós somos apenas o vaso. Algum tempo atrás eu dei um estudo na igreja, falei igreja, e eu coloquei vários vasos. Eu utilizei essa escritura e eu mostrei o tipo de vasos, os tipos de vasos que nós temos. Há vasos pequenos e há vasos grandes, há vasos que são ornamentais, outros são lisos. Deus, ele nos usa como ele quer, né? A Bíblia diz que o vaso de barro é a fraqueza do homem, que traz dentro de si a unção e o poder da palavra de Deus, que é um tesouro. A beleza nossa está no que está dentro. A gente mede a beleza das pessoas pela face, pelo rosto, mas Deus olha para o coração. O homem vê o que está dentro, diante dos seus olhos. Deus não. Deus olha para o coração. O vaso de barro, que é a fraqueza e o tesouro que está dentro, temos dentro de nós. Está querendo que percebamos que está em nós a palavra, o tesouro. Você olha um vaso de flores, você olha para as flores, você nem olha para o vaso. Você vai olhando para as flores e vai vendo como elas se portam. Não olha para o vaso. O vaso é uma coisa que você não vê, não está olhando para ele, mas está olhando para o que está dentro dele, que são flores. E as flores, elas enfeitam, elas dão vida ao vaso. E Deus vai dando para a gente essa palavra, né? Porque o verbo é Deus. A Bíblia diz que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nada se fez daquilo que está feito, se não fora pelo Senhor. E o verbo se fez carne, tornou-se homem e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, trazendo-nos fortaleza, bênção, alegria, força, poder. É o Senhor que nos traz isso. Deus, ele está dentro de nós. Temos dentro de nós o poder da palavra. O apóstolo Paulo estava vendo e vivendo, atravessando por grandes lutas e problemas, tribulações, chegando a escapar da morte, mas ele estava ali firmado com o Senhor, firmado no Senhor. Deus quer que nós firmemos nele. O apóstolo Paulo, o Senhor nos escreve, descrevendo o que estava enfrentando, ele diz: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia. Aí ele vai dizer o que passou. Pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Até da vida
estava temendo. Dá para entender que Paulo estava passando por grandes problemas e dificuldades, grandes perigos até da morte. Agora lá no capítulo 10, no versículo 10, diz o seguinte: porque as suas cartas, dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra é desprezível. Paulo nos dá um panorama mais extenso do que pensava quando ele fala, são ministros de Cristo, quando ele fala isso, ele dá para a gente a sensação de um estado diferente, um estado espetacular. Somos ministros dele. Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo. Em algumas viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigo da minha nação, em perigo dos gentios, em perigo nas cidades, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos de fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome, sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez, além das coisas exteriores me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me atrase. Irmãos, Deus, Ele trata a sua palavra, trata o seu nome com muita avidez. Que neste dia Deus te abençoe, que Ele te guarde, que Ele te faça ser cuidado dEle sempre, que Ele não te esqueça, que Ele ponha sobre ti a sua mão e te guarde de todo mal e dano. Meus amados, que a palavra do Senhor sobre você cause alegria, gozo e prazer. Em nome do Senhor. Que você seja guardado pelo Senhor, agora e sempre. Amém e amém. Até amanhã. Utilize esta mensagem, ajude os outros. Faça a vontade de Deus na sua vida. Amém. Tchau.